Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim, em mais uma resenha literária que acontece toda terça-feira, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano. A princípio, fazemos essa resenha sozinho e fizemos o convite a Silvio. Silvio aceitou e vocês vão ver que conteúdo fantástico Silvio traz a cada semana. E na resenha literária dessa semana, eu e Silvio estamos prestando homenagem a esse gigante do espiritismo, Jorge Risini, grande médium, escritor, pensador, um trabalhador maravilhoso da seara espírita. Não é? Silvio vai trazer uma obra que vocês vão tomar conhecimento daqui a pouco e trazendo fatos também notáveis. E nós estamos trazendo aqui, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, que é a obra Em Busca da Verdade Perdida no Tempo, do querido Jorge Risini. Pessoal, Risini tem um conhecimento tão grande da doutrina e que ele aqui traça um painel da mediunidade no mundo. Ele vai lá a Paris, então, com todo o trabalho do querido Allan Kardec, vai antes à América do Norte com as irmãs Fox, analisa a mediunidade de Slide, Senhora Piper, Carmine Mirabelli, Eusápia Paladino, profundo conhecedor do fenômeno mediúnico que era o querido Risini, mas ele não se detém apenas nisso. Por isso que é Em Busca da Verdade Perdida no Tempo. Ele traça aqui um panorama da obra de um Cornélio Pires, tanto em vida como desencarnado, com sua poesia amena, engraçada através da pena do Chico Xavier. Fala-nos também sobre um trabalho deste grande esquecido do movimento espírita, Humberto Mariotti, um grande amigo de Herculano, esse espírita portenho, lá de Buenos Aires, filósofo, pensador espírita, que durante anos, aqui no Brasil, divulgou com Herculano a revista de pedagogia espírita, quando o movimento espírita não se mexia para essa visão da educação espírita, da pedagogia. Humberto Mariotti e Herculano, numa tabelinha notável, fantástica, traziam matérias, textos sobre pedagogia espírita. Então, é uma obra fantástica, é uma viagem mesmo, a verdade perdida no tempo do Jorge Risini. E o segundo momento, vocês vão ver, as passagens do Risini no movimento espírita, né? Principalmente com o Padre Quevedo, isso eu vou deixar para Silvio. Vocês verão em outras passagens magníficas, grande amigo de Herculano Pires. Agora, me permitam dizer assim, o Risini era polêmico? Sim, polêmico. E podemos falar que o Risini era humanamente espírita, temperamento forte, não é? Suas convicções, mesmo que peremptórias, momentâneas, ele soltava a verve, né? Eram homens de uma índole, né? Então, de uma transparência, uma autenticidade a toda prova. E isso era a personalidade do Risini. Mas a gente não pode enquadrar Risini nessa moldurazinha de foi polêmico. Foi fantástico. Um grande médium, não só da psicografia, dos poetas também desencarnados, mas médium musical, através da sua mediunidade, os cantores, os compositores do além traziam partituras, músicas, composições. O Risini foi realmente um espírita de primeira plana, que temos que reverenciar e, quem sabe, conhecer um pouco mais
a sua obra. Na noite de hoje, trazemos aqui A Verdade Perdida no Tempo. O meu amigo Silvio Mariano, meu querido Silvio Mariano, trará outras coisas, não só a obra. A gente vai conversar sobre muitos fatos, belíssimos fatos, do querido Jorge Risini, né? Esse grande defensor da doutrina no Brasil, que viveu a doutrina espírita com muito amor, digamos assim, com muita paixão. Paixão é o ardor pelo ideal, né? Pessoal, eu vou sair daqui, me desconectar, mas vocês não saiam daí, num piscar de olhos, e já estou lá com o Silvio Mariano para a gente conversar sobre tanta coisa importante também sobre Jorge Risini, ok? Piscar de olhos, 1, 2, 3. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, era num piscar de olhos, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, que vai trazer a sua surpresa da semana na nossa resenha literária, não é? Silvio, querido, boa noite. Tudo bom, Silvio? O que é que você nos traz nessa semana? Boa noite, Bruno, e a todos os amigos que nos acompanham. Nós vamos conversar hoje, na noite de hoje, sobre o livro Escritores e Fantasma, desse grande espírita que foi Jorge Risini. Então, a nossa meta é exatamente... esse livro, na realidade, ele trata de escritores nacionais e internacionais. Eu dei preferência aos escritores nacionais, Monteiro Lobato e Cornélio Pires. Foram os dois que eu escolhi. O caso de Monteiro Lobato, ele era um homem de uma visão muito grande, uma visão assim tão especial, que ele foi responsável por aquela luta na época do petróleo é nosso. Ele tinha uma visão que o Brasil tinha petróleo e praticamente ele terminou constituindo uma empresa pequena para explorar essa parte petrolífera. Mas ele, lendo que ele era um homem culto, ele começou lendo algumas obras mais de ordem científica da doutrina espírita. Então, William Crookes, Ernesto Bozano e outros. Então, ele praticamente, inicialmente, vamos dizer assim, aceitava o espiritismo não do ponto de vista assim religioso, mas apenas do ponto de vista científico. Então, o que acontece? Posteriormente, ocorreu que ele tinha 2 filhos, e um dos filhos teve uma doença e ele levou os melhores médicos, que ele tinha possibilidade financeira, gastou muito e não via resultado. Então, ele vai na casa de uma pessoa amiga e da família dele e encontra lá um manual sobre homeopatia. Então, normalmente, a homeopatia, naquela época, tinha como se fosse uma orientação de que as pessoas iam verificando o tipo da doença. Está com febre, faz isso, tosse, e enquadrava num tipo de doença que ele podia tomar alguma coisa dentro da homeopatia. Então, depois dele gastar muito, comprou um remédio assim, ultra barato, uma coisa insignificante, e o filho dele, vamos dizer assim, ficou bom. E por conta disso, aí foi exatamente que ele abraçou a parte que a homeopatia sempre estava associada ao espiritismo. Então, daí em diante, ele entrou assim, mais profundamente nos estudos, inclusive na parte religiosa. Segundo Jorge Risini, ele tem um pequeno detalhe que nós precisamos verificar. Jorge Risini, além de ser escritor, ele era médium, recebia espíritos, e era um grande jornalista e respeitado. Então, ele analisa aqui
dizendo que a questão de Humberto de Campos, ele abraçou a doutrina. Quando ele chega no mundo espiritual, ele achou, assim, já conhecia, já falava que Chico era muito comentado, Chico Xavier, e ele achou por bem de procurar Chico para que ele pudesse ditar obras psicografadas através de Chico. Só que na hora lá, possivelmente o coordenador de todo esse trabalho, que é Emmanuel, disse: olha, veja aí, quando estão na fila, tinha 200 espíritos aguardando na fila para exatamente começar a psicografar. Então, no caso do Jorge Risini, posteriormente ele descobriu também umas atas de reuniões mediúnicas que Monteiro Lobato fazia, e esse material ele fez inclusive um livro chamado Monteiro Lobato e o Espiritismo. Então, foi um dos primeiros tópicos. O outro, que está nesse livro também, é no caso aqui do nosso companheiro muito Cornélio Pires, que ele, não vou falar de Cornélio, que eu estou ligado ao trabalho de Jorge Risini, mas ele é um homem que foi ligado ao folclore, muito respeitado no Sul, e ele, o caso dele foi muito interessante. É que Cornélio Pires foi exatamente estava meio adoentado, e lá no interior de São Paulo ele foi tomar uma injeção numa farmácia. Chegou lá, o farmacêutico tentou aplicar 3 vezes a injeção e a ponta da agulha empenava e não entrava. Ele disse: rapaz, deve ter alguma coisa aí no ar. Aí, muito bem, passou, ele não tomou injeção. E nessa viagem, aqueles carros antigamente, as assistências técnicas eram muito rudimentar, e faltou exatamente uma caixinha que tinha essas ferramentas desse carro dele. E ele começou a viajar, via para outra cidade, solicitou que encaminhasse naquela cidade que ele receberia esse material, que ele podia viajar sem a chave, principalmente chave de roda, porque normalmente baixava o pneu e não ficava sem ter uma maneira, vamos dizer, de emergencial. Só que quando ele chegou numa determinada cidade, tinha um amigo dele que ele normalmente ia nessa cidade, mas não ia sempre falar com essa pessoa. Então, quando chega lá na casa desse amigo dele, o amigo conversando com ele disse: olha, aqui mesmo, aqui na minha casa, tem uma pessoa que nos auxilia, e ele tem uma mediunidade interessante. Aí chamou essa pessoa, e imediatamente essa pessoa, vamos dizer assim, ficou mediunizado, e veio o espírito e disse: olha, se você tomasse aquela injeção, que ninguém sabia dessa história, nós evitamos, porque a injeção tinha arsênico, ia lhe matar. Então, aí, no caso aqui de Cornélio Pires, ele tornou-se um grande espírita, muito respeitado no sul do Brasil, e, posteriormente, vem, através de Chico Xavier, escrevendo vários livros, inclusive esse aqui, Conversa Firme, que são pequenas quadrazinhas, muito interessantes, e naquela época, que agradava muito, esse livro de Cornélio Pires era bastante vendido. Impressionante, Silvio. O conteúdo de Risini é fantástico. Silvio, eu estava me lembrando aqui que o Zé Arigó causou uma sensação na época da sua mediunidade. O Herculano escreveu até aquela obra, não é? Sobre o Zé Arigó. Ô, Silvio, foi verdade, você sabe em detalhes, porque dizem que o Jorge Risini fez uma defesa da mediunidade de Zé Arigó, não é? Segundo informações do próprio Risini, ele fez um livro, porque ele era muito amigo, Jorge Risini, de Herculano Pires. E Herculano Pires foi curado por Arigó. Devido à cura que ele teve com Arigó, ele escreveu um livro defendendo Arigó, muito bem feito, e ocorre apenas que o Herculano Pires era muito cuidadoso,
e depois, quando começou sentindo que estava havendo algumas modificações, talvez de interesses, outros que não fossem pela doutrina, ele tentou chamar, inclusive, a atenção de Zé Arigó, mas ele disse que, na época, sentiu muita dificuldade do ponto de familiar para poder ter uma entrevista com ele. Então, praticamente, Rizzini, como era um jornalista e respeitado, principalmente em São Paulo, ele, quando a Arigó começou atendendo, ele divulgou para o Brasil e para o mundo o fenômeno Arigó. Que, enquanto que Herculano Pires foi do livro, ele divulgou através da mídia. E ocorre que, na defesa, quando o Zé Arigó foi preso, que ele foi dito que era charlatão, o próprio Rizzini entrou na defesa, na justiça, defendendo o próprio Arigó. Arigó era uma figura tão séria que você sabe, não sei se você sabia, que ele curou a filha de Juscelino Kubitschek, que era presidente da República. Era uma filha dele que era doente, Arigó fez uma cirurgia e ela se recuperou. Então, pela primeira vez, Juscelino deu um induto a ele de Natal. Quando uma pessoa tem uma prisão dessa, o presidente, no final do ano, pode dar esse induto. Liberou. Mas, em seguida, ele continuou trabalhando, assistindo, vamos dizer assim, mesmo preso. Depois ele foi preso novamente e ocorre que ele, até lá na delegacia, o delegado levou ele preso, levou a mãe dele, aí ele disse, não, bota lá no fim da fila, porque você é delegado, mas o atendimento aqui tem que ser justo. Então, realmente, ele foi um grande defensor, inclusive fez um livro, um pequeno livrinho lá, defendendo Arigó. Silvio, querido, veja bem, o Rizzini era um espírita destemido, né? Corajoso. Olha, e aquele imbróglio que houve com Davi Nasser, a revista O Cruzeiro, a questão das materializações de Uberaba. Conte-nos a participação do Rizzini ali. A revista Cruzeiro, que tinha à frente Davi Nasser e Jean Mazon, já tinha feito um documentário, porque era aquele tipo de revista que queria fazer o sensacionalismo. Aí teve aquele primeiro problema com Chico, que ele bateu umas fotografias, Chico na banheira, uma maneira deprimente. Quando foi novamente, que teve esse caso seguinte, esse caso de materialização de Uberaba, juntou um grupo de médicos, só médicos, para fazer essa pesquisa. Inclusive, Valdo Vieira, e a única pessoa que não era médico que foi convidada para participar foi Chico Xavier. Então, eles fotografaram materializações da irmã Josefa e começaram. Eles achavam que aquilo sendo publicado ia dar um grande, vamos dizer assim, uma grande divulgação ao espiritismo. Só que o Cruzeiro aproveitou e numa dessas reuniões foi lá fotografar também e deturpou completamente, dizendo que era uma fraude, que não existia, detratava os médicos, dizia que os médicos eram charlatão, hipócritas, um vocábulo muito pesado. E o que acontece é o seguinte, Jorge Rizzini, ele dizia que normalmente a missão dele que ele veio agora, além de ser escritor, é defender o espiritismo. Então, a revista Cruzeiro ficava no Rio de Janeiro e Jorge Rizzini ficava em São Paulo. Ele tinha muita amizade e informaram a ele que estavam fazendo um laudo que ia ter um debate na TV para desmascarar o espiritismo. Então, o que acontece? Jorge Rizzini sabia que a Polícia Técnica de São Paulo era mais preparada e auxiliava, inclusive, com algumas dificuldades, a Polícia do Rio. O que acontece? Ele pegou esse material, essas fotografias, foi para São Paulo e pediu, ele tinha amizade lá com o diretor, e pediu um laudo técnico. No dia que a revista Cruzeiro, numa determinada televisão lá no Rio, ia publicar isso,
Risini disse que também tinha um laudo de São Paulo. Aí teve um debate na televisão. Foram 7 entre jornalistas e o pessoal que estava contra o espiritismo, era 7. E do outro lado, era só Jorge Risini, no caso, aquele Luciano dos Anjos, que você sabe que Luciano dos Anjos, segundo Hermínio C. Miranda, naquela obra, Camille Desmoulins, tinha sido um dos revolucionários lá na França, e mais um médico. Então, o debate demorou 3 horas e a sensação geral para todo mundo era que Jorge Risini saiu vencedor. E o Cruzeiro desmoralizado, porque o laudo de São Paulo era muito mais consistente. Então, realmente, Jorge Risini dizia que o que dependesse para defender o espiritismo, ele não tinha problema nenhum. Ele ia com todo o amor pela causa da doutrina espírita. Mas, Silvio, então, você dizendo aí que o Risini saiu vencedor, aí eu não posso deixar de perguntar a você a amizade que unia, amizade, né? Eram 2 almas gêmeas, né? Risini e o Padre Quevedo, né? Silvio, agora foi um momento histórico do espiritismo. Por favor, você vai ter que falar, fale dos embates do Risini com o Padre Quevedo. Ele disse lá que foi para um debate, porque o padre Quevedo, novo, espanhol, divulgando, então, na época ele teve até aqui em Recife. Eu fui uma vez, ele ali para o Colégio Nóbrega, porque o objetivo era aquele Frei Boaventura e Quevedo para querer destruir o espiritismo. Então, o que aconteceu? Ele foi lá para um debate e alguém que conhecia ele disse, rapaz, olha, vamos lá para lá na televisão e você primeiro vai ter esse contato com o Padre Quevedo, que eu não conhecia, Risini. Aí foi Risini e Henrique Rodrigues. Então, quando chegou lá que o padre vinha só com aquela coisa toda superficial, ocorreu simplesmente que o próprio Risini foi mostrando que tinha conhecimento e que, quando ele falou, o padre começou, para começar, ele falou de um autor italiano, mas o autor italiano, ele fazia obras de erotismo. Aí Risini aproveitou dessa hora e disse, mas padre, o senhor está lendo lá no banheiro, obra desse autor fulano e tal. O padre ficou vermelho, desestabilizou o padre e começou se exaltando e disse que uma senhora que estava lá assistindo disse, não faça isso com o padre, não. Ficou penalizado com o Padre Quevedo. Mas acontece, depois desse debate todinho, o Padre Quevedo ficou chateado. E, vamos dizer assim, nesse primeiro debate, o Padre Quevedo já perdeu. Ocorreu que antes de Padre Quevedo sair, ele disse, padre, vem aqui que eu quero lhe dar um abraço. Quer dizer, mostrando aquela parte cristã do espiritismo que ninguém deve levar. Pode ter divergências, não é? Mas não ter disputa de querer menosprezar. Ocorreu que ele deu um abraço no Padre Quevedo, foi o Padre Quevedo, mas houve outro fato, é que ele tinha acesso à televisão e tinha um programa lá chamado O Homem do Sapato Branco. Era uma televisão, é lá do Sul, que tem por aqui também. Ocorre que Padre Quevedo não viu, Risini não estava presente. E o padre Quevedo começou dizendo que Risini, tudo aquele de Arigó era falso e que não tinha comprovação, e, vamos dizer, detratando o Risini. E o padre não sabia que Risini estava no estúdio. Aí ele disse que estava Blota Júnior, que era que comandava o programa, aí ele fez um sinal assim, aí o Blota Júnior dizendo que queria entrar. Aí ele disse que quando entrou, o Padre Quevedo ficou branco, porque não esperava. E nessa coisa, novamente, porque ele era um homem que tinha uma facilidade na oratória, na explicação. E para concluir, houve também um caso que estava no Hospital do Coração, Risini com problema de coração. Aí disse que entrou
Padre Quevedo. Aí ele disse, oi, Padre Quevedo, você é por aqui, o que está vendo? Aí ele disse, rapaz, aqui eu fiz aqui um problema de... Não sei se implantou estente, alguma coisa, né? Que ele tinha feito algum procedimento. Aí, e você, Resine? E tem que andou ficando amigo de Resine assim. Ele disse, não, eu estou também com o negócio aqui, a máquina aqui não está muito boa, não. Aí Resine disse para ele assim, padre, ore por mim. Aí ele disse, ore também por mim. Quer dizer, no final, mostrando que os dois, com um ponto de vista divergente, segundo ele, segundo Resine, Padre Quevedo, que veio uma comunicação mediúnica, era um autor aí que criticava muito a Igreja Católica, Guerra Junqueira, e disse que ele tinha sido Torquemada, um inquisidor. Silvio, querida, hoje é história, né? Eu tenho até saudade do Padre Quevedo, né? E, da forma dele, ele não deixou de fazer propaganda do espiritismo. Exatamente. Quando combatia. Isso não existe. Não existe, né? Aí, Silvio, que riqueza. Hoje, eu trouxe aqui num momentozinho breve, mais rápido, a verdade perdida no tempo do Resine. E o querido Silvio trouxe escritores e fantasmas. Silvio, esse material que você trouxe hoje, esse conteúdo todo, as materializações de Uberaba, né? Zé Arigó, Padre Quevedo, eu não ouço. Vocês podem varrer a internet, que não se fala mais dessas coisas tão importantes, né? Porque isso fez a história do Espiritismo. Então, aprendizado, meu querido amigo, eu queria que você falasse ainda, para a gente encerrar, aquela questão do espírito verdade ou espírito de verdade. Realmente, esse assunto está no livro, nesse Kardec, as irmãs Fox aqui, mas pode ter mudado a capa e você está com ele aí. Ocorre que é um assunto que até hoje não chegou a um consenso. É espírito da verdade ou de verdade. Então, Resine aqui, nesse livro, faz uma referência, dizendo que é espírito de verdade, porque como está no Evangelho, não está dizendo que é da verdade, de verdade. Então, ele explica, faz referência às revistas espírita, onde está o assunto, que eu recomendo a todos. Porque, do mesmo jeito, eu já vi informações dizendo que praticamente vai ser com essas cartas de Kardec, que estão sendo editadas e traduzidas, que vai ter uma referência para não deixar dúvida em relação ao espírito de verdade. Para mim, o espírito de verdade é Jesus. Para você também? Também, seria Jesus. Analisa até aquelas publicações que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma hora, eu vim aqui segundo os filhos de Israel, que você vê que é Jesus. Mas então é um assunto que eu achei muito interessante do Jorge Resine, e fora ainda o trabalho dele da música mediúnica, porque o Jorge Resine conseguiu, vamos dizer assim, fazer um festival em São Paulo, com uma presença muito grande, e ele chegou até publicar ali um disco com Ataúfo Alves, esses grandes compositores brasileiros. Inclusive, ele recebeu umas letras musicais do maior, considerado o maior, que arma essas letras, que faz marchas militares. Então, ele fez isso, depois ele conseguiu a presença da Força Pública de São Paulo, naquela época, essa parte, vamos dizer assim, ligado a bandas marciais, ou bandas musicais do Exército, no caso da Polícia Militar, e foi executado esse hino, que todo mundo, aqueles que eram maestros, acharam que era a linha desse grande, que é respeitado no mundo todo, né? Então, são essas informações de Jorge Resine que eu gosto muito. Meu amigo, Jorge Resine foi um gigante também do espiritismo, né? Silvio, querido, é uma pena, eu passava a noite com você, porque é assunto atrás de assuntos maravilhosos, né? Pessoal, toda terça, 20 horas, a gente está aqui, não é?
Eu e Silvio trazendo essas pérolas, Silvio com a... Agora, quando entra nesses cantores aí, Ataúfo Alves, aí é do tempo de Silvio, viu? Não é do meu. Silvio, um abração, viu? Até para a semana, querido, viu? Tá bom. Muita paz.